amigos, bem-vindos a mais um programa João Antônio Convida. Olha, hoje muito bem acompanhado. E olha, eu estou até com uma assistente hoje aqui, a Viviane, hoje. Boa tarde, João. Olha aí, estreando, né, aqui no Estúdio A e no João Antônio Convida, fazendo também o papel de entrevistadora, entendeu? Olha, seja muito bem-vinda. É um prazer, é uma honra estar aqui do seu lado também. Obrigada, João. O prazer é todo meu. E vamos ver se a gente consegue fazer uma entrevista gostosa aqui com a Nicole, né? Com certeza. E olha, você não podia ter estreado com pessoa melhor. A Nicole, prazer imenso em ter você aqui no nosso estúdio. Vai falar um pouquinho do sistema de ensino, o Kumon, né? O método Kumon. Prazer receber você aqui. Prazer é meu, Antônio. Prazer é meu, Viviane. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho sobre o método Kumon. E vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Que para mim tudo é novidade. Eu que não conhecia muito o método, né? Sei que são métodos de ensino para você melhorar o seu raciocínio, né? Exato. Tudo começou lá com o japonesinho em 1954, né? Conta um pouco Exatamente. da história. Você que está aqui na Baixada. Você está em São Vicente. Isso, a unidade nossa Uma fica em São unidade. Vicente, exatamente, E na nós Avenida temos Marechal foto da Deodoro. unidade de São Vicente para a gente poder mostrar a nossa produção. E olha aí, olha que legal. Aí a fachada do Kumon. Olha Essa é que minha bonito. filha, estudante Trimulti, faz Nossa. 3 matérias no Kumon. Ai, que menininha bacana, olha, Isso. bonitinha. Tem mais foto aí ou não? Vamos ver só mais uma foto e vamos começar a conversar. Olha a equipe toda aí. Essa Olha é a aí, equipe brilhante, equipe maravilhosa que me acompanha lá na unidade. Tá sempre preparada para atender todos os alunos. Bom, vamos começar a conversar e vamos desvendar, né? O que é o método Kumon, porque muita gente Exato. não sabe. Verdade. Né? Muita gente acha que é uma matéria, é um reforço, é isso. A Vivi já tem uma grande experiência com isso, né? Sim. Vivi, por favor, faça as honras da casa. Então, Nicole, as pessoas, eu sei que elas chegam no Kumon e elas acham que elas estão indo fazer um reforço escolar. Exato. E, na verdade, é um método, né, de Exatamente. estudo, aonde você tenta tirar toda a habilidade que o estudante está ali. Você conta um pouquinho pra gente sobre Claro, isso? vai ser um prazer. Então, como a Viviane disse, né, a maioria das pessoas buscam o Kumon como um método de reforço, entendendo que aquilo é um reforço escolar. E, na verdade, a gente diz que é um reforço para a vida, porque dentro do Kumon, a gente, através das disciplinas, né, que a gente tem, que é matemática, português e inglês, e isso é opcional para o pai, Sim. né, na matrícula, através da matéria, a gente utiliza diversas habilidades, a gente pega os potenciais desse aluno e potencializa, né, então essa é a nossa maior intenção, preparar esse aluno para o futuro. De uma forma individual, né? Individualizada, exatamente. Como é que você faz como é que você saca daquilo que o aluno está precisando? Como é que você entende? Passa uma entrevista? Exato, assim, na minha unidade especificamente eu faço muita questão de fazer entrevista com o responsável, com os Com o pais. pai. Isso, pai, mãe, que seja avó, quem for o responsável por essa criança, quem for ter Até o pra cuidado entender do estudo. o que eles sabem no método. não é Exatamente, isso? o que sabe do método Tá. e o que eles têm como angústia, né? Ali eles Eles tão trazem as precisando. frustrações, Quais exatamente, são as as suas angústias deles, exato. E ali naquele momento, então, eu consigo captar, né, diagnosticar essa situação e passar para eles como que o Kumon consegue ajudar. Né? E aproveito também justamente para enfatizar essa questão do, olha, vamos conseguir sim tratar essa questão do reforço escolar, né? Porém, a gente vai entregar muito mais do que vocês imaginam. E quando você fala entregar muito mais do que eles imaginam, até na questão do relacionamento, do entendimento, melhora. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É. Assim, Já viu casos assim que teve essa melhora do relacionamento pai e filho? Sem Depois que o dúvida método alguma. foi colocado? Eu falo que a gente não trata só a questão das crianças, a gente trata muito também a questão dos pais, daquele pai que acompanha, porque às vezes o pai, ele não tem didática para aquilo, ele não tem didática para ensinar. E ele acaba criando bloqueios na criança. No intuito de ajudar, claro, porque pai sempre vai querer ajudar seu Sim. filho, ele acaba criando bloqueios, né? Então a gente consegue também conversar com esse pai como deve ser trabalhado isso dentro de casa. Então eu falo, por exemplo, que um dos pontos primordiais é trabalhar no nosso aluno a autonomia nos estudos. E os pais acham que muitas vezes ele precisa sentar do lado, ficar ali Senão não acompanhando, vai, não exatamente. deslancha. Muitas vezes isso acaba bloqueando a criança e fazendo com que a criança se sinta incapaz. E
cria essa dependência com o responsável, né? Então, logo na entrevista eu já falo, pai, a partir de agora é o seguinte, vira a chavinha. Eu não quero de forma alguma você sentado ao lado do seu filho. Você pode passar pela sala, se ele estiver fazendo na mesa da sala, passar pela cozinha, dar aquela visualizada. Se ele não tiver com uma postura correta de estudo, você interfere. Nesse sentido, sim, né? É importante ter essa questão dentro de casa também do pai buscar a postura do filho, né? Sozinho eu não consigo ver. Sim. Da unidade. Então, são 5 dias de estudo dentro de casa e apenas 2 dias dentro da unidade. Então, eu preciso sim dessa parceria, exatamente. São 2 dias da unidade. O Kumon, ele tem um material didático. Isso, E próprio. O próprio. E Exato. como que é a forma desse material didático para com os alunos? É através do ponto de partida ideal que a gente vai estipular qual é o material para aquele aluno. Então, quando o aluno ele chega na entrevista e é matriculado, a gente faz o teste diagnóstico. O teste diagnóstico é de acordo com a matéria que o pai escolheu, né? E então, lá são quantas 3 matérias? matérias, matemática, português e inglês. Existem unidades que tem o japonês também, tá? É o máximo, são 4 matérias, tá? Na minha unidade, 3. Então, quando o pai ele chega e fala, ó, Nicole, então eu quero matricular o meu filho em matemática e português. Eu vou fazer um teste diagnóstico de matemática e aplicar o de português, pode falar. E qual a expectativa quando ele direciona para uma matéria ou para outra? Explica para mim. O que é diferente de eu indicar meu filho? Porque qual é o objetivo que eu tenho dele ir para o português ou ir para a matemática? Então, tem muitos pais que chegam lá no Kumon e falam assim, olha, eu percebi que o meu filho, ele tá com dificuldade em matemática. Aí eu falo assim, deixa eu te perguntar uma coisa, ele tem facilidade, de fato, em português? Porque muitas das vezes, a dificuldade na matemática vem do português. Toru Kumon mesmo dizia que ainda mais importante do que a matemática, Toru Kumon, para quem não sabe, gente, é o fundador do método Kumon, tá? Então, assim, muitas vezes a dificuldade da matemática é por ele não conseguir interpretar as questões. Interpretar os problemas, os enunciados, os exemplos. Então, ainda mais importante é o português. Ou seja, muitas vezes o pai chega com a expectativa de colocar o filho na matemática, ou ele coloca na matemática e no português, ou se ele tiver alguma questão financeira, por exemplo, que não consiga colocar nas duas, ele acaba optando pelo português. Porque daí ele percebe... É porque hoje a maioria das crianças, vamos dizer assim, na alfabetização, elas têm um grande déficit de interpretação de texto. Muito. Isso por causa da pandemia, né? Porque a maioria foi alfabetizada online, né? Então elas não têm mais aquela eficiência na interpretação de texto. Exato. E também dos jovens antes da pandemia, porque eu acho que falta leitura para os jovens, falta leitura para as crianças. Então eu acho que a pessoa fazendo o método Kumon, eu acho que ela cria mais eficiência, Sem né? dúvida. Sem Sem dúvida alguma. Você falou tudo, Viviane. Essa questão da leitura, ela é primordial para qualquer ser humano, gente. Sim. Tem estudiosos que falam, leia uma página, mas leia. Não tem desculpa para não ler, seja o livro que for. E tem estudiosos digital ou não. Digital ou não interessa. O importante é ler, porque ler é conhecimento, é cultura. Sempre vai estar acrescentando algo a mais. Qual é a duração desse curso? Eu colocar uma criança ali para ela, no começo de uma alfabetização, vamos colocar assim exemplos, né? Tá. Qual é a duração desse curso para essa criança, aonde ela vai atingir o grau máximo ou o nível máximo no Kumon? Por ser um método individualizado, eu nunca vou conseguir te responder isso, né? Legal. Então, assim, a questão do tempo, quem determina é a criança. Quem determina são as habilidades que a gente vai criando nessa criança também, os potenciais, as qualidades que vai aumentando ali nessa criança e a assiduidade dela, né? Porque tem crianças e crianças, tem pais e pais. Então tem aquela criança que vai todo dia, que não falta, que não deixa de fazer a lição, que ela realmente se dedica. E tem a criança que já tem outro perfil, que a gente precisa trabalhar de uma forma mais pesada nesse sentido da questão da autonomia, da questão da disciplina, do foco, da concentração. Então, vai demorar mais para essa eu criança. vou tirar uma dúvida, assim. Eu conheço um pouco o método Kumon, certo. Né, como a gente conversou ali fora. Sim, meu filho foi alfabetizado no Croc e depois eu levei ele para o Kumon. Ótimo. Então, em menos de 2 meses, ele já conseguia ler e escrever muito bem. Ai, então, que foi maravilhoso para mim. E o que eu gostaria de entender com você, assim, é por que quando você vai fazer a lição, você tem que colocar o horário de começo e o horário do fim. Onde essa avaliação entra no Kumon de vocês? Assim? Entra justamente para entender como que está a velocidade de raciocínio dessa criança. Como que está o entendimento dela diante daquele conteúdo que está ali. Então, o Toru Kumon, ele determinou para cada bloquinho, para cada matéria, um tempo para ela executar
aquele material. E aí você tem como avaliar. Exatamente, é uma forma da gente avaliar se ela realmente está tendo um bom entendimento a ponto de eu conseguir avançar com essa criança ou se precisa ser repetido esse material e a gente de repente dá mais foco em alguma questão ali que ficou para trás, que passou despercebido. E qual é o estágio de idade que tem, assim, na tua unidade? Porque, assim, como eu te falei, eu tenho alguns exemplos do Kumon, e eu sei que antigamente, eu não sei hoje em dia, mas antigamente, quando nós éramos jovens, Sim. nós Faz pouco tempo. faz pouquinho tempo, Lógico. alguns aninhos só. Isso aí. Nós procurávamos o Kumon, pelo menos na matemática mais, para você não perder tempo nos vestibulares, porque Sim. você perdia tempo em fazer cálculo, você não podia levar calculadora, aquela coisa toda, né? Exato. Então, qual é a procura dos jovens hoje no Kumon? Porque a gente tem o Enem, hoje são 2 dias puxados de provas, de avaliações. Então, qual é a procura desses jovens hoje no Kumon? Existe, tá? Eu tenho bastante aluno, inclusive, na fase da adolescência. Por que isso, tá? Porque eu indico que entre o quanto antes. Quanto mais novo entrar no Kumon, mais disciplina vai ter, menos dificuldade. Tá vendo, adolescentes, Olha lá, meus mais bonitinhos. novinhos aí, olha lá. Meus alunos queridos, esses são testes que eles fizeram tanto no tablet, né, que é o nosso Kumon Connect, quanto no bloquinho também. E aí eles vão avançando, vão fazendo os testes, passando de estágio e se desenvolvendo. Você Ó, percebe como mesmo, são todas as idades, são você vai todas as vendo, idades, né? isso que eu te falar mesmo. Exato. Tem os E adolescentes. tem tal. nota. Cada bloquinho ele tem uma nota. Tem nota, só que assim, um grande diferencial do Kumon, questão de nota para uma escola, é que a gente tem um negócio chamado autocorreção. Então, não é simplesmente você dar nota para o aluno e falar assim, ó, vamos lá, próximo bloquinho. Você dá a nota, vai corrigir. Aí a gente entrega aquele material que teve erro e ele precisa fazer a autocorreção. Ou seja, eu não vou entregar para ele de bandeja aonde ele errou. Através dos sinais que a gente tem próprios do método, Ele vai ter que se desenvolver para perceber o erro dele. Eu vou dar um exemplo básico, Boa. João. Nome igreja, tá? Então tá no português, escreveu igreja sem pingo no i. Pingo no i é essencial. E hoje as escolas parece que não estão exigindo nem isso, né? Caiu tudo, né? Exatamente. Aproveitou que tinha alguns sinais, ela tiraram Exatamente. Tem criança que fala assim, nossa, mas desde quanto J tem pingo? Tem criança que fica surpresa com isso, né? Então, por exemplo, ele esqueceu o pingo no i. Eu coloco embaixo uma coisa chamada delta E. É o triângulo e a letra E, que é de erro ortográfico. Eu devolvo esse bloco pro aluno, mas eu não digo para ele onde está o erro. Ele vai observar. E muitas vezes ele vai ter que voltar no texto, reler o texto, buscar e me devolver depois corrigido. Se ainda continuar errado, aí a gente interfere de alguma forma. Só que no Kumon a gente não explica a matéria. A gente não esmiuça a matéria, não entrega de bandeja, como eu estava falando. A gente dá dicas. Então, quando o aluno fala assim, tia Nicole, eu já li o enunciado aqui, ainda continuo com dúvida, não estou entendendo o que é para fazer. Eu falo, lê o enunciado em voz alta, por gentileza. Ele vai ler o enunciado em voz alta. Às vezes, só de observar a voz dele lendo, ele já capta. Ai, caramba, já entendi. Aí eu falo, não, tia Nicole, já li aqui, realmente eu não tô entendendo. Você observou esse sinal? Então a gente vai mostrando alguns caminhos para ele, para fazer com que ele, através da linha de raciocínio dele, chegue ao resultado. O máximo potencial que ele tem. Exatamente. Porque, às vezes, ele não é cobrado por isso. Não, né? a escola não cobra por isso e nem julgo, né? Digamos que numa sala de aula hoje em dia 20, 30, 40 alunos, como é que a professora, de forma individualizada, vai cobrar esse tipo de situação? Olha, é possível fazer à distância, às vezes, quando você já está entendendo o que eu estou perguntando, né? Porque para dar a oportunidade para aquelas pessoas que às vezes não têm um sistema na sua cidade, que não são todas, mas ele começou aqui com você. O filho está tendo um grande desenvolvimento. A questão do trabalho, o pai foi transferido para uma outra, né, para outra indústria e tal, está indo para um outro estado ou para uma cidade até menor. É possível ele continuar na sua escola? Eu vou dar um exemplo maravilhoso de um aluno que se matriculou não faz nem um mês na minha unidade. Olha. Essa mãe, ela veio de fora do país e ela disse, Nicole, eu moro num barco. Meu Deus. Eu moro num barco com meu filho, só nós dois. A gente viaja o mundo. E a gente tem hoje o Kumon Connect, que depois eu consigo explicar um pouquinho melhor a respeito, que é o estudo através do tablet. E aí ela virou pra mim e falou assim, Nicole, eu tô querendo deixar o meu filho agora aqui no Brasil, com a mãe dela mora aqui, e com o pai. E aí eu vou colocar numa escola normal, porque hoje ele estuda homeschooling,
E gostaria então do Kumon para poder dar uma assessoria aí a ele e tal, porque ele não está acostumado a estudar com outras pessoas. Eu quero que ele comece a sentir Sim, essa questão do sociabilizar contato, e- exatamente. Ele tem 14 anos de idade. E aí nessa situação eu falei para ela, olha, a gente pode fazer o Kumon Connect, né? O Kumon Connect vai trazer uma grande facilidade aí nesse sentido. Então me conta sobre o Kumon Connect. Kumon Agora- Connect é uma coisa nova na nossa unidade, também começou agora em outubro. Nós já somos a maior unidade na Baixada Santista em Kumon Connect, graças a Olha! Deus. Que Então, legal. Eu assim, ia te perguntar se o comum virou digital, eu, ia É, te perguntar, eu não sabia. ele do não comum. está só digital, tá? E não vai terminar os bloquinhos. Então, assim, as mães que querem continuar com os bloquinhos, fiquem à vontade, tá bom? Ah. Vai continuar, até mesmo porque nem todo mundo tem a condição de adquirir um tablet hoje em dia, Ah, né? Então, a gente não quer excluir ninguém, muito pelo contrário, é o que você disse, a gente quer incluir. Sim, Trazer a sim. inclusão de mais alunos ainda pro Tá. Connect, pro Kumon. E aí, nesse sentido, eu falei pra mãe sobre o tablet, e ela falou pra mim, Tá bom. Nicole, sendo assim, meu filho não precisa nem ficar no Brasil, né? Não tem por que ele ficar no Brasil, ele vai continuar comigo lá fora e ele vai fazer o Kumon Connect com você. Então, 2 vezes por semana a gente se conecta com ele, Olha que legal. né? E a gente, enquanto a gente tá ali com alunos presentes fisicamente na unidade. E também com o Pedro aqui olhando pra gente, bonitinho, acompanhando as aulas, fazendo com autonomia as lições dele. O Aham. legal do Kumon Connect, do tablet, é que a gente consegue reprogramar a lição sempre que necessário de forma online. Então essa mãe não vai precisar vir, busca até bloquinho, a leva pra unidade casa. ficar se Nicole, deslocando. meu Então, filho vai ter que pegou faltar, oceano ficou lá, doente. é. Exatamente, ela só precisa de internet. Então, toda vez que ela tá encostada, tá numa costa, eles Mas descem e isso ficam é uns para meses aqueles que eles não podem frequentar a unidade. Não, é pra Tá. todo mundo. Vai Na- ser para todo mundo. É, então? já está sendo para todos. Olha Quais são as vantagens do Kumon Connect? Não é só essa questão de conseguir ter a mas distância. também Exatamente. Aqueles que estão presenciais lá. Exato. Tá. Por quê? Primeiro ponto, essa questão que eu acabei de falar. O pai, às vezes, ele tá trabalhando e não vai conseguir levar a criança no Kumon. Tá. Às vezes a criança ficou doente, vai viajar. Ele simplesmente vai chegar pra mim e falar, Nicole, programa a lição, porque a gente vai ficar tantos dias fora. A gente vai programar de forma online. Esse pai não vai precisar vir até a unidade, pegar o material, enfiar numa sacolinha e levar embora. Entendeu? Então isso traz bastante praticidade para a vida Comunidade dos pais, também. exatamente. Mas essa Outro iniciativa ponto. foi criada por vocês ou conta para mim? É o do franqueador, vem lá do Japão, né? O Kumon Connect, ele já acontece há um tempo Lá em no outros Japão. países, exatamente, né? O E negócio é um vocês pouco mais aqui? acelerado. Aqui, por conta da pandemia, já teve alguns casos, assim, eles fazem aqueles projetos pilotos para verem se vai dar certo, Tá. né? Como é do Japão, tudo é muito rápido, então eles É. aproveitaram essa situação para fazer o projeto piloto. Hum. Pegou algumas unidades e viu que funcionava, né? Eu demorei um pouco mais até para colocar na minha unidade por Porque questão você de gosta de segurança. estudar bem, você é Segurança. bem precavida, né? Exatamente. Você E fica tá bem- funcionando. Bem fiel. Exato, você E vê aí que tá você viu, funcionando. não, tá funcionando, tá legal, vamos colocar. Vamos colocar e tá sendo sucesso. A maior unidade da Baixada Santista em Kumon Connect. Olha Graças que a bacana, Deus. hein? E os tablets, o aluno compra, ele traz lá e você A faz uma unidade vende os programação. tablets. A Não, unidade... na verdade é assim, ó. Existem alguns tablets que são homologados, né? Tá. Ou seja, ele aceita o nosso aplicativo Isso. com a caneta capacitiva. Não é qualquer Ah. tablet, Não é qualquer qualquer um, caneta. isso que eu tô te Tem perguntando. tablets com caneta capacitiva que Sim. não aceitam o aplicativo. Tá. Então a gente dá essa lista pro pai e ele fica à vontade para Poder comprar o comprar e tablet. fazer. A gente tá parceria com a Samsung de desconto, mas mesmo assim a gente fala, Ótimo. pai, pesquisa. Vai que tem um Black Friday da vida, né? Alguma Mas a promoção. própria Samsung também participa ali da Exatamente. promoção do- Exatamente. Então a Legal, gente olha. tem a parceria com eles. E você Fantástico. acha que esses alunos no Kumon Connect, como que foi essa avaliação da unidade ou das franquias, né? Em relação ao aluno que vai e o aluno que está no Kumon Connect? Como é que vocês avaliam isso de melhoria para um ou para outro? Você diz assim, que vai aonde? Que vai no assim, bloquinho? qual é o melhor? O que vai, aquele Através do e bloquinho o Kumon ou do Kumon Connect. Isso. Então, o Kumon Connect, o aluno consegue avançar mais rápido. Por quê? Ah. Porque as correções são feitas de forma mais E simultânea. ele também tem que colocar a hora. Exatamente. Ah, Na então verdade, tá. ele não precisa, é não. automático. Essa é uma Na outra hora que ele vantagem. abre o aplicativo. Start Study, vai estar lá, Start Study. Apertou Start Study, o tempo tá correndo. Ah, legal. Então, esse é um outro benefício, por Benefício. questão de segurança. Tem alunos que esquecem de anotar o tempo, tem alunos que acabam burlando o tempo. Dessa forma, não tem como. O E você Connect ele vai consegue estar. saber quando Ah, eu o pego, hein? aluno, porque assim,
Porque tem, assim, você tem um objetivo, tipo, de fazer a lição em 12 minutos, Sim. né? Acho que vocês têm uma média ali de cada Isso, lição, exato. né? Depende do estágio. Depende exato. do estágio, você Exato. sabe a média de De minutos tempo. e de tempo que o aluno tem que fazer. Exatamente. E aí você consegue saber quando o aluno tá burlando isso. É. Dá pra sentir. Porque a gente tem um feeling, né? E aí A ele gente tem que sabe voltar a como que lição? tem que voltar. Opa. Aí eu converso com esse aluno, conscientizo ele, né? Falo com a família. É sempre de uma forma bem assim, com empatia, né? Eles testam, a criança aquela inocência de achar que a gente não vai, né? O pessoal em casa está assistindo a gente e fala assim, mas que método, que mágica é essa? É uma Então, assim, mágica. para quem nunca ouviu falar e para quem não conhece, o que você pode dizer, assim, o princípio desse ensinamento, né, do Kumon? Explica um pouquinho Qual mais. que é a ideia, né, da Qual que é a metodologia ideia de realmente? fato, a essência, Vai né? abrir a caixinha lá e vai sair a mágica. Como é que é, Nicole? Fala para quem nunca ouviu falar nisso. Tá legal. Então é assim, ó, gente. É. O que que é o Kumon na essência? É trabalhar de forma individualizada. Crianças pequenininhas, adolescentes, adultos, as capacidades, os potenciais dessa criança, as habilidades dessa criança, tá? A questão é, cada um tem o seu tempo, né? O tempo de criar Seu autonomia, entendimento, tempo de criar disciplina, foco, concentração, autodidatismo, que é um outro ponto primordial que o Kumon Sim. trabalha. Então, assim, hoje em dia as coisas são muito rápidas. É. É importante você absorver conhecimento de forma rápida, sem depender de professor, sem depender, sabe, de ter que ficar perguntando para mãe. A gente gosta de criar nos nossos alunos, assim, você não sabe? Procura, pesquisa, né? Antigamente a gente ia na enciclopédia. Na barra. Onde você dá um Google, gente? O Google tá aí para isso. As crianças estão usando tanta tecnologia de forma errada, né, trazendo informações que não acrescentam em nada. Então eu tenho até conversado com as mães. Uma das preocupações dos responsáveis era, Nicole, mais um tablet, mais uma tecnologia na mão da criança. Eu falo, gente, vamos transformar esse mindset, essa cabeça dessa criança, mostrar para ela que através do tablet dá para ela ter conhecimento que realmente vai agregar na vida dela para o futuro. Eu não quero que essa criança simplesmente hoje tire 10. Não é isso a essência do Kumon. Não é tirar nota na escola. É transformar ela, colocar ela dentro de uma sociedade de forma capacitada. Mostrar para ela que ela tem senso crítico, que ela tem opinião própria, sabe? Que ela vai conseguir entrar e sair de um ambiente se sentindo seguro. Passar por uma entrevista, um vestibular que seja, sabe? Sem medo, sem medo. Porque a gente realmente, exatamente. Eu falo que aluno comum, ele é fora da curva. Se ele realmente se permitir usufruir daquele método junto com o responsável, ele consegue sair da curva. Dentro da curva tá cheio. É verdade. Né? O mundo já tá cheio de gente mediana. E o mercado tá cada vez mais concorrido. Então essa é a nossa intenção, essa é a nossa essência. Transformar pessoas incríveis e colocá-las na sociedade. E a questão dos horários, são flexíveis? São flexíveis assim, ó. Por exemplo, eu tenho pais que falam pra mim, Nicole, eu só tenho condições de levar o meu filho uma vez na unidade. E os outros dias ele vai ter que estudar em casa. A gente consegue trabalhar essa questão. Mas o que ele faz, te interrompendo, o que ele faz na unidade, diferente do que em casa ele vai fazer as tarefas, as lições, né? Ótima pergunta. E o que ele faz dentro do Kumon? A diferença é que ele tem um auxílio. É só isso. O material é o mesmo. É o mesmo. A diferença é, ali no Kumon a gente está de olho. Pera lá, conseguimos desenvolver essa habilidade? Que ponto vai ser trabalhado agora? Lá eu consigo... Fulaninho, tá perninha para baixo, mãozinha no bloquinho. Lá ele está sendo avaliado constantemente, coisa que em casa ele está fazendo um dever, uma tarefa. Exato, às vezes a mãe não consegue ter essa avaliação. Esses rabiscos seus aí, eu quero ver. Ai, misericórdia. Então ali ele é avaliado. Ele é avaliado o tempo todo. Postural, de como ele está. Autonomia, concentração, entendeu? Tem uma aluna que eu brinco muito. Hoje em dia a gente não fala mais o tal do índio, né? Agora é o indígena. Então eu brinco muito com uma aluna minha. Eu falo, olha a perninha de indígena. Põe essa perninha para baixo. Porque ela senta com as perninhas sempre para cima na cadeira. É um trabalho de formiguinha. Ela já criou esse hábito. A gente precisa tirar. Amanhã numa grande empresa ela vai poder ficar assim? É uma desconstrução. E naquelas reuniões que o pessoal já entra com o braço cruzado?
E fecha, né, a comunicação quando a gente cruza o braço, Eu falo né? isso, eu falo isso. Isso é um bloqueio, né, de comunicação. Até eu falo Mas muitas pra pessoas minha não Isa, eu falo entendem. sempre pra ela. Quando vai Falo brigar pra com o Gabi, marido, com a esposa, quando falo cruzou pra o braço, você já Gabi, fala, falo ih, já não pra tá me ele, todas as ouvindo. vezes eu falo, E deixa eu te fazer uma Açaí. pergunta. E aí, ali você mescla as idades, tudo, como é que É funciona? tudo junto e Tudo misturado, cada um cuidando do seu gramado. Eu falo, aqui no legal. Kumon, você tem que olhar pro seu gramadinho, nada de olhar pro gramado do colega, porque enquanto você tá olhando pro dele, o dele tá ficando verdinho, o Isso seu tá aí. queimando. Então lá não tem uma competição de um aluno com o outro. Tá. Eu falo, a sua competição é consigo. Então hoje você fez uma meta aí, bateu a meta de 10 minutos no bloquinho de matemática, parabéns. Qual vai ser a próxima meta? Vamos tentar 9 minutos? Eu acredito em você, você é capaz. Então, é sempre olhando pra ele, Desafiando sabe? Exatamente. aquela Então, você pessoa. pode chegar lá, ver uma criança de 6 anos e do lado ter um rapaz de 18, 19 anos fazendo inglês e ela fazendo matemática e tá tudo bem. Olha, É cada um no seu quadrado e auxiliar. E eu, como orientadora, conseguimos saber o que a gente precisa trabalhar em cada um deles, de forma individualizada. Isso é sempre conversado entre eu e a equipe. O que precisa nessa pessoa? O que precisa nessa? Vamos alinhar. Tudo isso é E conversado. todos, porque lá no Kumon, eles não são professores. Exato. Eles são auxiliares. É isso? Exatamente, isso. E Eles são todos pedagogos? Como é que é a formação dos profissionais que trabalham com você? Então, na minha unidade, isso daí é muito particular de cada orientadora, tá? Então, tem orientadoras que contratam professores, tem orientadoras que já estão com unidades com muitos alunos, tem unidades, por exemplo, que às vezes tem um coordenador pedagógico e tudo mais. Em São Paulo, tem unidades que são muito grandes, com muitos alunos, você precisa de uma assessoria maior. No caso da minha unidade, esse tipo de situação eu consigo dar conta, né? Então, na minha unidade, eu contrato auxiliares, né, de ensino, porque a gente não dá aula. A gente não ministra Auxilia. a aula, a gente literalmente auxilia esses alunos, como entende? é que vê como essa Então, situação? A forma não é reconhecido pelo MEC, Tá, né? Por ser um curso, tá. ele não é Então, reconhecido não pelo MEC. Não tem esse envolvimento. Não, ele é o curso livre, Tá, que a gente tá. chama. Então, ele mas tá a dentro formação do pode curso ser livre. uma pedagoga, Pode, ser por exemplo, uma na minha psicóloga unidade, eu também, tenho não? pessoas que estão se formando, dois auxiliares meus estão se formando em matemática, eu tenho uma se formando em letras, graças a Deus a minha equipe ela é bem redonda em relação às matérias, assim, eu tenho pessoas fluentes em inglês, eu tenho uma se formando em pedagogia, né? Então, por exemplo, eu sou orientadora, gente, da unidade, né? Tô no ensino aí, mas qual que é a minha formação? Se vocês forem ver, né? Então, assim, eu Qual que é sou... a sua formação? Curiosidade. Eu sou formada em comunicação social com ênfase em propaganda e marketing. Olha aí, que Sou, legal. sou analista comportamental, sou coach, dei muitas palestras. Então, por isso essa questão da comunicação, que eu gosto de lidar com gente, sabe? Eu Como gosto você de conheceu o desenvolver sistema? Vai, pessoas. agora, vamos lá, vamos falar de Eu você. acho que não é nem como conheceu, mas como que você se apaixonou Apaixonou, né? Que pelo era sistema que apaixonada, você né? trouxe. É Eu porque sou, você eu fala sou. e a Paixão, gente né? olha o brilho Eu sou. nos seus Dá olhos. vontade de chorar já. Porque você, além de você ser apaixonada pelo Kumon, você é apaixonada por pessoas, Sou, né? Pelas sou, crianças ali, sou. você vê o desenvolvimento daquilo e você fala, cara, meu trabalho está sendo bem feito. Sim. Né? Então, Sim. assim, como é que Nicole por tudo, Nicole. Agora como é que tudo aconteceu? Tudo aconteceu com uma pessoa que eu conheci. Ela tem uma unidade também. E aí eu vim do Mato Grosso, na época que eu fiz curso de coach, Primeiro, dei as vamos dizer assim, palestras. você é carioca, né? Sou carioca. Esse sotaque aqui, gente, desculpa. É sotaque do Paraguai. É, exatamente. Estava contando pra ele. Se eu falar com uma gaúcha, eu saio falando igual gaúcha aqui. Se eu falar com caipira, eu tô caipira também. Mas, enfim. Como que eu me apaixonei pelo método Kumon? Trabalhando como auxiliar do Kumon. Eu trabalhei como auxiliar do Kumon num momento, assim, que eu tava perdida, né, em questão de trabalho mesmo, eu não tava gostando do que eu tava fazendo. A minha filha estudava numa escola aqui, e aí uma amiga minha tem o Kumon também, e ela falou, Nicole, eu tô precisando de uma auxiliar lá na unidade. Você não quer ir lá? Vai lá conhecer. Ela falou bem despretensiosamente, vai lá conhecer, o horário vai dar certinho. Você tá aí, tranquila, tal. A gente tava na praia conversando. E eu fui.
Falei, amanhã eu vou lá então conhecer. Quando eu fui, eu já sentei, já comecei a falar com as crianças, que eu falo pouco, né? E aí eu já comecei a alfabetizar, porque dela já foi me mostrando como é que fazia tal. Legal. Sem brincadeira, acho que em questão de 2 meses eu estava no processo seletivo para ter minha própria unidade. Olha, em Eu 2 falei, meses. eu sempre quis empreender. Isso tá no meu sangue. Meu pai é do marketing, meu pai sempre teve comércio, sempre foi de franquias. Eu sempre tive uma vontade de empreender. E aí, quando eu conheci a essência do Kumon, eu falei, É agora. agora. É agora. Aí eu participei do processo seletivo, fui autorizada a ter minha franquia. E tá E é sendo um isso. grande sucesso. Ah, também, né? tá. Tô bem engajada. Aí, que bacana, hein? Tô É porque engajada nesse em processo. São Vicente só tem são várias unidades ou só tem São a Vicente sua? só tem a minha. A sua unidade. Exatamente, só tem a minha. Na Baixada Santista, tem, acho que são 15 unidades no total. Tá. Um total de 15 unidades, se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja um pouquinho enganada, aí varia um pouco. Mas São Vicente eu tô sozinha. Tinha uma unidade, mas ela se aposentou, né? Ela já era uma senhora. Já era uma E senhora, os um amor de japoneses pessoa, a ainda, Denise. eles fazem algumas atualizações. Como é que fica essa questão? O método, uma vez empregado, não tem... Se atualização no método. É. Tem atualização, às vezes, no material. O método é sempre o mesmo. A Tá. forma de orientar, a forma de praticar, de aplicar o método é sempre o mesmo. Acontece, às vezes, de ter reformulação no material. Por exemplo, português. Né? O português, existem muitos textos. E são textos de autores, que você Sim. precisa de autorização e blá, blá, blá. Então, nesse sentido, às vezes, por exemplo, ele percebe que agora não vai renovar o contrato com esse autor. Então, entra uma outra história para substituir aquela de acordo com o estágio. Entende? Só nesse sentido mesmo, mas... Bacana. Tem Questão da mais foto metodologia, não. do colégio aí, produção? Eu vou te mandar um baterista para lá. Ele é meio editora, meio baterista. Eu vou mandar lá pro método para ver se ele... E vocês fazem eventos na unidade de graduação ou de o melhor aluno? Como é que funciona isso? Então, na verdade, é assim, ó. Tem um negócio chamado Expo Kumon. Ela acontece todo ano, tá? Antes da Em pandemia... todas as unidades. É aí que tá a situação. Antigamente, antes da pandemia, quem fornecia esse evento era o franqueador Kumon. E esse evento acontecia aí em São Paulo. Então, todos os alunos que eram alunos avançados em relação à sua série escolar, eles eram premiados com as medalhas, tá? Depois da pandemia, aí ficou a critério de cada unidade. Então, tem unidades que fazem esse evento para premiar os alunos e unidades que escolhem, optam por não fazer, simplesmente Entendi. vão lá, entregam as medalhas e os certificados, tá? No caso da minha unidade, agora eu vou estar fazendo um evento, Expo Kumon de São Vicente, Que acontece no dia 17 de novembro. 17 de novembro. A gente vai estar lá Isso, Trazendo- exatamente. cobrindo lá o evento, né? Exatamente. E vai ser feito esse evento, essa Evento de maratona. premiação dos alunos avançados, alunos brilhantes, alunos de destaque. Então, existe toda uma observação que a gente vai fazendo durante o ano, né? Tá. E aí, as medalhas são fornecidas pelo franqueador, de acordo com a série escolar, né? Quanto que ele avançou em relação à série escolar, né? E Tá. fora isso também, eu premio alguns alunos como aluno destaque, aluno nota 100, aluno brilhante, de acordo com aquilo que a gente vai observando. Tem alunos que eles são muito dedicados, mas eles ainda não conseguiram alcançar, né? Outros patamares. E como é que fica esses alunos que não são premiados? Então, na verdade, a gente trabalha isso como uma motivação. A gente trabalha de Não uma forma como competição, positiva, de né? forma alguma. Eles são muito unidos, Viviane, eles são muito unidos. legal. Não tem competição lá dentro. A gente sempre trabalha essa filosofia, sabe? Assim, você não conseguiu esse ano, você tem potencial para conseguir no outro. Às vezes não conseguiu nesse ano, porque ele entrou depois do que o aluninho que vai ser premiado. Não teve o Entende? estágio completo. Exatamente. Ele ainda não teve o período suficiente para conseguir avançar e tá tudo bem, entende? Esse ano eu fiz um evento fechado. Quem sabe em algum momento eu consigo fazer um evento aberto também para todos os alunos. É um sonho, né? E por que não? E Vamos por que fazer. não, né? E por que Demorou, não? vambora. Exatamente. É Vamos isso aí. agitar. É isso aí. Vontade não me falta. Programa bom é aquele programa que passa rápido, né? Exato. E a produção já tá lá, fica só ter o meu contato visual com eles lá, entendeu? Olha, vamos deixar um convite aqui, uma ideia que está me ocorrendo agora, não sei se vai dar para esse ano, mas é porque já é dia 17 é o evento, em dezembro a gente dá uma paradinha. Sim. Mas, Nicole, vamos trazer, logicamente com a autorização dos pais,
uns 2 alunos aí para você estar voltando com a gente Ah, seria um prazer. e estar com conversando certeza. um pouquinho mais. Eu me encantei também com a tua, né, essa energia, né, E a Viviane? forma onde ela fala sobre o comum, além de você ter a propriedade no assunto, é o amor, né? Ai, Eu nem acho me que quando a fale gente muito. trabalha Tem com uma amor, a sal- gente nunca tem uma vai sal trabalhar, muito, né? muito Sim. bom, Quando a muito gente gosta positivo. daquilo, Sou a gente não trabalha. apaixonada. Dá pra ver. Exatamente. Muito Ela bacana. deixar também, né, as redes sociais do. Então, vamos colocar, o pessoal da produção pegou os contatos todos para a gente colocar, mas a gente coloca depois se a gente for produzir também. Vamos colocar os teus contatos lá. Tá Então, ótimo. não, quer dizer que eu posso colocar lá meu filho em qualquer momento, não tem um mês Qualquer específico, momento, não tal. tem. Por exemplo, pessoal, vamos aproveitar, olha só. A Ah, gente ainda tem 4 meses para o início do ano que vem, certo? A gente tem as 4 aulas. meses? Porque as aulas começam normalmente em fevereiro. Ah, tá. Se chegar e matricular agora no Kumon, você novembro. já tem 4 meses com seu filho sendo Já, trabalhado. E lá tem férias também? Hã? No Kumon vocês dão férias para os alunos ou não tem férias aí? Durante as férias, eles praticam Kumon no lar, Ah, tá? Não tem moleza. Não tem moleza. E na minha unidade, eu costumo deixar alguns auxiliares dando plantão também. Então, eu deixo alguns horários ali para os alunos que estão tendo dificuldade em casa poderem ir com material para se desenvolver com auxílio. Legal. Legal. Tá. E ó, Não desconto para, especial Kumon para não quem para. viu aqui no João Antônio Convida, vai ter um desconto especial. Não sei qual que é ainda. Opa, procura a Vai ganhar um gente que Chega vai. lá e fala, vai ganhar Nicole, alguma vi coisinha vi lá sua entrevista, Com bate-papo. certeza. Vai quero ser um desconto. prazer, vai ser um prazer, Tá vou aí. adorar. Então, tá feito o convite. Espero você aqui com mais 2 alunos. Estaremos juntos lá no dia 17, mostrando esse evento bem Isso bacana. aí. E vamos realmente levar cada vez mais, né, ao conhecimento de todos. Grande prazer tê-la aqui. Prazer foi Não meu, será- foi uma não é a delícia. primeira Pena que e passa não será a rápido. última, mas programa bom passa rápido. A Viviane aqui nos Eu também quero abrilhantando. agradecer, que é a primeira vez que eu estou de parceria com o João, caí de paraquedas, Sim. mas De foi. paraquedas ela nunca cai. Ah. Se preparou, se preparou. Mas eu quero agradecer. Eu percebi as perguntas. Eu tinha muita dúvida. Assim. Aham. Eu conheço, como eu te falei, há mais de 20 anos, né? Sim. Mas eu tinha muita dúvida, porque eu não Sim. sabia como era essa avaliação. Certo. Mas, de todas as formas, eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. O papo foi um prazer. muito gostoso. A gente tem sempre mais coisas, né, para estar conversando. é, Então, a gente Santos quer que logo, você logo retorne. também. Espero ter vai sido clara nas expandir. respostas Muito, também, muito, né? muito, Ter muito. conseguido aí Eu tirar quero as depois, se dúvidas. você traga na próxima vez, já com os Diga. alunos, traga alguns papeizinhos e tal, e vai mostrando pra gente também. Materialzinho, Entendeu? claro, Pra gente ver aqui, claro. podemos- Legal. Quem sabe, né, eu entro nessa É. barca aí também, né? Legal, isso aí. Começa a fazer um cumonzinho. Já Já também, traga um né? tablet para ele fazer um teste diagnóstico comigo. Eu Vamos ver qual vai bora. ser o nível que prefiro você vai papelzinho, O entrar. negócio é papel, fica no papelzinho lá. Essas anotações. Grande sucesso, parabéns Obrigada, a você. João, Tudo obrigada. de bom, conte com a gente. E encerramos aqui mais um programa João Antônio Convida. Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhe nas redes sociais, no canal 19 da Vivo Rede Total. Você vai assistir esse programa em vários horários, na parte da manhã, à tarde e também à noite. Grande sucesso, um beijo a todos. Até mais. Obrigada, tchau, tchau.